Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês. Vamos falar hoje de um assunto bastante também conhecido um pouco, né, dos papais, né, da mamãe, do vovô, da vovó, de algumas pessoas, eles têm esse conhecimento desse assunto, né, sobre a migração, né, sobre algumas migrações que aconteceram, né, durante essa vida toda, né? Alguns avós de vocês vieram de outros lugares, né? Vieram. Quantos aqui já ouviram, né? O papai, o vovô, até a mamãe mesmo falando assim: ah, quando eu morava lá no Seringal, lá na minha infância, lá na colônia, lá na zona rural, eu morava lá, só que eu tinha que estudar e a minha mãe, né, me trouxe aqui para a cidade. Quem já ouviu essas histórias, né? Eu cresci, né, ouvindo essas histórias, né, que tiveram que vir para a cidade, né? Alguns papais, né, mandavam seus filhos para morar na casa de um parente, para morar na casa de alguém, né? Algumas meninas trabalhavam até ajudando, né, nos serviços da casa, para ficar na cidade para poder estudar. Outros meninos também, né, vinham para a cidade, ajudavam, né, nos serviços pesados ali, para estar aqui na cidade para estudar, né? Alguns, infelizmente, para pelo menos aprender a ler e escrever o seu nome, né? Outros não, outros vieram, né, lutaram, vieram lá do Seringal, vieram das colônias, né, dos sítios, dos ranchos, né? Lá mesmo, em alguns lugares bem difícil o acesso, para estudar e hoje, né, são formados, né, se formaram e se tornaram grandes pessoas, né, dentro da sociedade, né, desenvolvendo trabalhos que, se eles fossem pensar, eles nunca teriam desenvolvido se você tivesse continuado, né, lá na zona rural. E nós vamos falar um pouco, né, sobre, observe aqui comigo, ó, sobre o êxodo rural. O que seria o êxodo rural? O êxodo rural é uma modalidade de migração desencadeada por alguns fatores. Esse processo migratório gera vários problemas sociais. O que seriam problemas sociais? São problemas da sociedade, né? Pensa aí comigo, quais seriam os problemas, né, que esse êxodo rural, né, que esse processo poderia trazer, né, para a sociedade? O que seria? A gente pode já observar de cara, né, a gente já observa, que é o crescimento desordenado, né, o crescimento assim, fora do comum das cidades. A gente observa, né, fotos, né, de cidades bastante grandes, grandes metrópoles, né, que não tem, a gente não consegue ver quase nada de natural, né? É tudo construído, é tudo bastante urbanizado, construção de vários prédios, né, para dar mais pessoas, né, para conseguir o máximo de espaço possível, né, para pessoas, né? Cada ano que passa, aumenta mais a quantidade, né, de pessoas vindo, né, da zona rural para a zona urbana em busca de melhorias, né, em busca de melhorias de vida. Ok? Nós vamos estudar isso no decorrer da nossa aula, ok? Vamos voltar aqui, ó. O êxodo rural é uma migração caracterizada pelo deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades. Da zona rural em direção às cidades. É um fenômeno que ocorre em escala mundial. Em vários, não é aqui somente aqui no Brasil, em vários locais as pessoas saem do seu interior, saem das cidadezinhas pequenininhas, né? Lá daquele lugar de difícil acesso, onde o ensino muitas vezes é aquele ensino bem básico, para melhorar a sua vida nas grandes cidades, né? Em busca de outros tipos de emprego, porque a gente já até falou sobre isso em outras aulas passadas, né? Dos trabalhos que são executados, né, na zona rural.
esses trabalhos são muito limitados, né? O cultivo de lavouras, né? Alguns até veio com o progresso, veio aquelas pessoas que mexem nas máquinas, né? E controlam as máquinas. Mesmo assim, esse serviço ele se torna limitado. Já na cidade, não. Tem os serviços de vários tipos, né? Tem aquelas pessoas que podem fazer concurso, né? Que são prestadores de serviço. Tem aquelas pessoas que podem ter uma profissão, né? Executar cursos técnicos. Enfim, uma série de trabalhos podem ser executados na cidade. Já lá na zona rural, não, né? São limitados. E algumas pessoas precisam estudar. Elas pensam, eu vou fazer só isso a vida toda? Se eu posso estudar? Então elas vêm em busca, né, mundialmente, não somente aqui. Elas vão em busca das grandes cidades, né, para melhorias de vida, ok? Vamos continuar. Aqui, ó. O desencadeamento do êxodo rural é consequência, entre outros fatores, da implantação de relações capitalistas modernas na produção agropecuária, onde o modelo econômico privilegia os grandes latifundiários e a intensa mecanização das atividades rurais expulsa os pequenos produtores do campo. O intenso processo de mecanização das atividades agrícolas tem substituído a mão de obra humana. Os pequenos produtores que não conseguem mecanizar sua produção têm baixo rendimento de produtividade, o que os coloca em desvantagem no mercado. Outra situação aqui, né? Como foi entrando, como eu falei, as máquinas foram tomando conta. Por exemplo, um serviço que era feito por 20 homens. Em algumas situações, hoje em dia, é feito por uma máquina e um homem que está ali conduzindo essa máquina. E esses 20 homens vão fazer o quê? Eles vêm para a cidade em busca de trabalho. Trabalhar aonde? Muitos, a maioria, né? Praticamente 100%, não tiveram estudo. Então, eles vão trabalhar em serviços pesados, né? Vão trabalhar em serviços que eles tenham força, né? Para fazer aquele serviço que outra pessoa que estudou não vai querer fazer. A pessoa que é formada em algo, tem uma formação, ela não vai querer fazer. E sendo que a máquina tomou o lugar daquela pessoa, o que é que ele vai fazer? Ele vai vir, né, vai ficar sem trabalho lá na zona rural e vai vir para a cidade em busca de serviço. Já é outra situação. Aqui ele não vem em busca de estudo, ele vem por causa de uma situação, né, que fez com que ele não tivesse mais como, né, viver ali. A pessoa chega e fala, ó, meu querido, você foi muito interessante, trabalhou manualmente, mas hoje nós estamos evoluindo. Então, os pequenos produtores ainda conseguem, sim, viver, né, eles conseguem vivendo ali, né, produzindo para eles mesmos, vivendo, né, da sua própria produção. Mas os grandes, eles fizeram o quê? Eles pegaram máquinas e a produção fica cada vez maior, ok? E outro motivo, observe aqui comigo. Outro motivo que proporciona o êxodo rural é o fator atrativo que as cidades exercem sobre parte da população rural. Muitos migram para as cidades, principalmente as mais industrializadas, em busca de emprego e melhores condições de vida, que nós já falamos um pouco disso. No entanto, esse processo gera vários problemas sociais, pois parte desses imigrantes não possui a qualificação profissional exigida pelo mercado cada vez mais competitivo. Consequentemente, há um aumento populacional desordenado, além do desemprego e do subemprego. Nessas cidades, atividades desenvolvidas por vendedores, ambulantes, catadores de materiais recicláveis, flanelinhas, dentre outras, são cada dia mais comuns e os transtornos causados por esse processo atingem toda a sociedade, principalmente as pessoas que
deixaram o campo com o intuito de obter melhores condições de vida. A parte que eu achei interessante é essa parte aqui, ó. Eles não têm a qualificação necessária. Por quê? Lembra que eu falei? Porque eles não estudaram, não tiveram estudos, então eles chegam aqui, não teve mais como ficar lá na zona rural. Ou eles ficaram, todo mundo falando como é que é a cidade é legal, a cidade é maravilhosa, e eu quero ir para a cidade. Aí eles chegam aqui e se deparam com o quê? Com um grande crescimento de faculdades, né, de cursos e tudo mais. Só que, na hora de entregar o currículo, o que eles têm? Eles não vão ter nada, vão ter lá trabalho braçal, né? Trabalho com força, trabalho que não vai servir de nada aqui na cidade. Aí, por isso que fala, cresceu o quê? Os vendedores, essa pessoa fala bem, tudo, acostumada a vender os seus produtos, e elas começam o quê? Elas começam a ficar como? Vão ser flanelinhas, vão ser cuidadores de carro, e essa urbanização, ela cresce desordenadamente também, a população também cresce, porque eles constituem família, mesmo vivendo nessa situação, eles vão constituir, né, uma família, constitui a família, e a população vai crescendo desordenadamente. Então, esse aspecto, né, que parecia ser aquele sonho, eu vou para a cidade ser doutor. Muitos, a gente vê até às vezes nos filmes, né, nas novelas antigas, eles falam assim, o meu filho, eu sonho que o meu filho, né, o pai está lá, às vezes não tem condição nenhuma, mas ele sonha com o filho de ser doutor. Ele acha que a pessoa vem para a cidade, né, estudou um pouco, já é doutor, né? Porque antigamente, né, na época lá, escravidão, época bem antiga, todo mundo que tinha um estudozinho, que sabia alguma coisa, ou que tinha posses, eles eram doutores, né? Eles eram doutores, eram coronéis. Quem mandava mais, quem tomava ali a frente de algo, já era um doutor. Então eles queriam que os filhos também, né, fossem doutores. Só que eles não sabem, não se atentavam que tinha que estudar, tinha que ter uma qualificação, tinha que ter um conhecimento, né? Ninguém chega na cidade e vira doutor. Então, esse crescimento desordenado deu-se por quê? Porque muitos foram saindo. E também em algumas situações, os próprios produtores, né, os próprios donos de fazendas, né, os donos das zonas rurais, de alguns ambientes rurais, eles faziam o quê? Eles eram obrigados, né, a aderir às máquinas, porque também essa população rural foi diminuindo pelo crescimento, né, de vontades, né, que eles tinham de crescer, de desenvolver outras coisas. Porque os próprios filhos, né, desenvolver outros trabalhos. Os próprios filhos viam os pais sofrendo ali, trabalhando duro, de sol a sol, né? Porque quem aqui já viu, já foi para a colônia, ou catou algo, eu fui uma vez, eu vivia na colônia, mas eu fui uma vez colher feijão. Eu passei uma semana morrendo, cansado, dor nas costas, peguei tipo uma insolação. Por quê? Porque não é brinquedo. Então as pessoas que estão lá, elas eram acostumadas com aquilo, e os filhos viam e já achavam que aquilo dali, eles não queriam aquilo para a vida deles, e queriam vir para a cidade. Vinham para a cidade, né, em busca de melhorias, mas aqui eles se deparavam com essas situações que a gente viu, né, que a gente leu aqui. Ok, crianças? E não esqueçam, viu? Para vocês acessar essa aula e outras aulas, você vá lá na nossa plataforma Eduque e vamos aprender juntos, ok? Tchau, tchau e até mais!